Bom dia a todos e a todas presentes. O meu nome é Janessa. Daremos início à primeira sala de comunicações da Semana Acadêmica de Filosofia da UFSM, Mundo à Deriva, Riscos e Estratégias Filosóficas. Lembrando que esta sala está sendo gravada, cada comunicação será de 15 minutos, 10 minutos para apresentação e 5 para questionamentos ou comentários. Os comentários podem ser tanto via chat quanto diretamente ao apresentador. Então, iniciaremos a primeira comunicação com o Juliano, ele que é bacharel e mestrando em filosofia da UFSM, com o título A Teoria Schopenhaueriana do Caráter. Bom dia a todos. Como a Janessa falou, né, a minha apresentação, então, é sobre a teoria schopenhaueriana do caráter. Só um instante que eu vou aqui fixar, fica mais fácil. Assim. Bom, primeiramente, eu acho que é importante a gente falar sobre as influências, né, que o autor teve para a elaboração da obra dele. Schopenhauer se pautou principalmente em três vertentes, digamos assim, né? A teoria das ideias de Platão, alguns princípios da filosofia oriental, né? Em especial dos Vedas, e também a parte da epistemologia kantiana, porém com algumas alterações, né? No sentido de que se Kant nos fala que tudo que nós podemos conhecer sobre o mundo, né, está limitado ao nosso intelecto, né, e que, portanto, a coisa em si é impossível de ser conhecida, Schopenhauer vai além. Ele, a partir do conceito de vontade, que seria, então, a nossa parte desejante, a nossa parte corpórea, nós podemos não falar o que é a coisa em si, mas falar sobre a coisa em si, né, com suas devidas, é, como é que eu posso dizer, respeito às devidas filosofias, né? Não é que ele está falando sobre a coisa em si, mas em Schopenhauer assume-se que a coisa em si seria então a vontade. O que seria a vontade? A vontade é uma força movedora que está presente em toda a realidade. Qualquer coisa, desde as leis da física ao reino mineral, vegetal, animal, né? Então ele explica que a, a vontade se efetiva, né, em diferentes graus, né? Sendo que então o ser humano seria o grau mais complexo de objetivação da vontade na temporalidade, no espaço, né? Na temporalidade e no espaço. O que acontece? Diferentemente, então, dos outros animais, né, que possuem o caráter de gênero e o caráter de espécie, nós também possuímos o caráter individual, né? Então, cada pessoa possui seu próprio caráter. Porém, o que Schopenhauer fala? Ele nos diz o seguinte: é, esse caráter, ele basicamente não é possível de ser conhecido, porque na dimensão metafísica, né? Ou seja, ele pega uma ideia de caráter inteligível, que na verdade é ininteligível, ou seja, essa dimensão extratemporal que está fora do tempo e do espaço, seria, digamos, o primeiro ato da vontade, ainda que esteja fora do espaço e do tempo, mas cristalizado, digamos, como se fosse a forma, né, da teoria das ideias de Platão, a forma do teu caráter antes de entrar, antes de se manifestar no mundo fenomênico.
Então, nessa forma inicial da vontade, que é o caráter inteligível, é a forma onde estão todas as possibilidades de ser de cada indivíduo. Então, quando nós nascemos, enfim, né, na realidade fenomênica, nós não conseguimos acessar essa dimensão extratemporal. Porém, a efetivação, né, ou seja, enquanto nós vamos vivendo, efetiva-se o nosso caráter empírico. Então, o que seria esse caráter empírico? Seria, como eu já disse, a manifestação temporal do caráter inteligível, só que ele ainda assim, por si só, não teria, digamos, um valor. Por quê? Aqui na teoria schopenhaueriana do caráter, ele busca encontrar, né, digamos assim, uma forma de nós conhecermos o nosso caráter empírico, né? Só que essa forma de conhecer o caráter empírico vai requerer de nós um conhecimento. Então, por mais que Schopenhauer fala, né, ainda voltando sobre o tópico da vontade, que a vontade, então, seria esse impulso, essa força movedora, né, que nos faz querer, essa parte irracional que simplesmente deseja e nos direciona a certos impulsos, ela seria então relativa ao nosso caráter, que é inato, segundo Schopenhauer, porém, a partir do conhecimento das nossas próprias ações, ou seja, na medida em que nós começamos a observar, né, as nossas ações passadas, digamos, porque as futuras a gente não tem como saber, mas conforme nós começamos a conhecer, então, as nossas ações, nós vamos adquirindo um conhecimento, ou seja, um caráter adquirido, um conhecimento sobre o nosso caráter. Então, não é que nós estamos adquirindo um caráter ao longo da existência, nosso caráter é inato, porém, nós vamos conhecer mais sobre nós mesmos na medida em que nós começamos a observar as nossas ações passadas. Só que como que se dá essa observação? Então, o Schopenhauer faz uma tripartição, ele distingue em três partes diferentes o nosso caráter, né? Que seria a parte do egoísmo, da maldade e da compaixão. Então, para ele, todos os atos que nós temos estão impulsionados por um determinado grau de cada uma dessas três partes do caráter, com graus menores ou graus maiores em cada ação específica. Só que nossos atos não são só vontade, né? Não é só essa parte do caráter. Ela vai contrastar, por outro lado, com a razão, né? Que seria então todos os conhecimentos que nós já temos sobre o mundo, sejam eles sociais, culturais, etc. Então, no momento em que eu vou agir, por um lado, tem a parte inconsciente, né? Tem a parte do desejo, e por outro lado, tem a parte das razões que nós damos para justificar o porquê de nós agirmos. Então, na medida em que, segundo Schopenhauer, né, na medida em que nós vamos nos conhecendo e adquirindo um conhecimento, né, sobre o nosso caráter, nós temos maiores condições de, ao agir, agir de acordo conosco, ou seja, com a nossa própria natureza, digamos assim, com a nossa própria essência. Qual que é a importância disso, né? Por que essa coisa? É importante a gente perceber que dentro da obra do Schopenhauer, ele trata também sobre a metafísica da dor, né? O que seria a metafísica da dor? Segundo o autor,
todas nossas ações, né, por terem como pano de fundo essa parte irracional, a vontade, todas nossas ações, elas, no final das contas, acabam nos direcionando, nos impulsionando, né, a coisas que, enfim, a gente não escolhe o que a gente quer, né? No final das contas, a gente está sempre desejando. Então, esse desejo, por mais que a gente consiga alcançá-lo, né, nós não temos como cortar esse ciclo desejante. Então, o Schopenhauer fala, para cada desejo que você consegue alcançar, outros 10 surgem. Então, aonde que entra a metafísica da dor aqui? Justamente porque o desejo, segundo Schopenhauer, é uma falta. Então, quando você não tem as coisas que você deseja, que são muitas, inerentemente a toda a espécie humana está impregnado com um pano de fundo metafísico a dor e o sofrimento, em virtude de nós nunca conseguirmos estar satisfeitos com os desejos que nos apetecem, que incidem sobre nós, né? Porque a gente não tem como escapar desse ciclo vicioso do desejo. Então, nesse sentido, a importância da teoria do caráter de Schopenhauer vem ao encontro dessa metafísica da dor, no sentido de, na medida em que você tem um conhecimento, um autoconhecimento aprofundado, né, sobre si mesmo, você teria maiores condições de viver uma vida em que a dor e o sofrimento possam ser evitadas ou até mesmo atenuadas. Então, digamos assim, entra uma característica demonológica aqui nessa teoria, né? É um viver bem dentro dessa pressuposição metafísica de que nós, inevitavelmente, não escaparemos do ciclo da dor e do desejo, porém, ao termos em mãos, digamos, né, esse instrumento que é o conhecimento sobre si mesmo, a partir do intelecto, nós podemos, segundo, citando Schopenhauer, né, ele fala o seguinte, que a vontade seria um cego robusto que carrega um aleijado que enxerga, que seria o intelecto. Então, a vontade, ela só dá o impulso para direcionar, ou melhor, para te dar um norte do que tu vai buscar, mas o intelecto, ou seja, o conhecimento, é o que vai nos dizer como buscar aquilo que é desejado. Então, nesse sentido que entra essa questão da teoria do caráter e do autoconhecimento aprofundado, porque a partir disso você teria mais condições, então, de eleger escolhas que sejam condizentes consigo. Então, por exemplo, né, a partir daquelas 3 partes do caráter que eu falei, o egoísmo, a maldade e a compaixão. Digamos que, sei lá, a título de exemplo, né, alguém faz parte de um grupo em que moralmente naquele grupo doações são bem vistas, né? E, bom, a partir dessa teoria de Schopenhauer, enquadraria, digamos, num grau determinado de compaixão que a pessoa precisa ter para que ela se sinta bem fazendo aquilo. Porém, sei lá, de alguma forma, alguém, para parecer para o grupo que está inserido que é compassiva, acaba fazendo certas doações ou algo assim, mas para si mesma ela acaba se sentindo, bah, eu não deveria ter feito isso, bah, eu acho que fiz a mais do que eu deveria. Coisas do tipo. Ou, ao contrário, pessoas que
que têm um determinado grau de compassividade, quando deixam de fazer certas coisas, também se sentem mal. Então, claro, aqui são exemplos muito corriqueiros, mas isso se aplicaria para todas as ações, sendo que elas têm como pano de fundo, né, sempre esses três elementos do caráter, sendo que eles se manifestam em graus diferentes de acordo com o contexto em que você está inserido. Então, basicamente, né, eu acho que para não ficar sendo redundante, para dar espaço para o pessoal também perguntar, eu não sei quanto tempo que já foi aqui de apresentação, mas basicamente seria essa a ideia geral, né, que a partir desse autoconhecimento aprofundado, você teria condições de conhecer o seu caráter que é imanente, ainda que nós vivemos no mundo das aparências, dos fenômenos, e que nós não temos como conhecer a coisa em si, o nosso caráter inteligível, digamos assim, mas temos condições de conhecer aquilo que o intelecto nos possibilita, né? A partir do princípio da razão, nós estamos dentro do espaço e do tempo e nós temos a causalidade. O Kant fala de outras formas do conhecimento, Schopenhauer pega e enxuta nesses três elementos, espaço, tempo e causalidade. Então, é o que nos possibilita conhecer o mundo, né? Então, enfim, o que nos restaria seria, então, conhecer esse caráter empírico, que se tornaria um caráter adquirido, ou seja, um conhecimento adquirido sobre o nosso caráter empírico. Eu vou findar a apresentação e vou dar espaço agora para os outros participantes, para caso ficou alguma dúvida, porque eu sei que é um tema bastante abstrato, né, metafísico, e acho que é melhor, eu posso esclarecer melhor se o pessoal me perguntar algo que possa ter ficado, né, meio obscuro. Tá bom? Então eu passo a palavra agora aqui. Muito obrigada pela apresentação, Juliana. Muito interessante o seu tema sobre Schopenhauer. E agora fica aberto, então, se alguém tiver alguma pergunta ou comentário. Eu tenho um comentário, mas o Jonathan abriu o microfone antes, eu não sei se quer falar, Jonathan. Bom, eu acho que vou fazer o meu comentário antes, então. Achei muito interessante essa apresentação, Juliana. Parece que o Schopenhauer, na Idade Moderna, na Era Moderna, ele é um dos poucos, assim, que traz essa questão uma reflexão sobre o bem viver, né? Como extrair o melhor, assim, de uma vida humana, assim. E eu acho muito interessante quando a filosofia se volta para isso. E eu fiquei com uma dúvida se o caráter que vem conosco antes de a gente surgir com essa forma aqui, se ele... de onde vêm as qualidades desse caráter? Ele se desenvolveu enquanto, por exemplo, nós não havíamos ainda a possibilidade de escolher, enquanto não havia razão, esse caráter ele foi se desenvolvendo, mas como, sabe? Reino mineral, reino animal, é mais ou menos isso? Ou só no ser humano que há a possibilidade de desenvolver? Não, assim, ó, é boa a tua pergunta para... Como eu falei, é bom que vocês me perguntem para deixar tudo mais elucidado. Mas assim, ó, pensa a vontade enquanto coisa em si, digamos, ela transcende a realidade, ela transcende o espaço, o tempo e o princípio da razão, ou seja, ela é incognoscível. Nessa outra dimensão, se é que a gente pode falar assim, a primeira forma de objetividade da vontade, a objetividade da vontade se dá, digamos, no mundo das formas, né? Então é como se nós tivéssemos lá a forma Emiliano, a forma Juliana, a forma Janessa, a forma, né? Como se fosse ser um ato
da vontade atemporal, então ele não transcorre, está tudo condensado, tipo num cristal, numa ideia, numa forma, está cristalizado ali. Só que isso se efetiva na temporalidade, no espaço e no mundo fenomênico. E nós, a partir do nosso aparato cognitivo, vamos conhecendo, né, o mundo, as coisas, a partir do princípio da razão. Bom, com relação à manifestação da vontade na realidade fenomênica, ela está em tudo, né? O que ele fala é que existe uma espécie de hierarquia dos reinos, né? Sendo que a forma mais simples da manifestação da vontade, então, seria a partir dos princípios da física, magnetismo, etc., e vai gradualmente se tornando mais complexa. Então, reino mineral, reino vegetal, animal, aí que entra a peculiaridade animal barra ser humano, que é o único que tem o caráter individual. Então, seria a forma mais complexa de manifestação da vontade dentro da realidade fenomênica, ainda que ela esteja em tudo, né? Então, o ponto é esse, são graus diferentes de manifestação da vontade. Não sei se fui bem claro aqui, se te respondi, mas seria assim, ó. Então, tem essa dimensão transcendental da qual um primeiro ato da vontade seria essa forma, né, que nós temos sobre nós mesmos, sobre qualquer coisa, tem o mundo das formas, tipo, é igual à teoria do Platão. Só que nesse caso, não, antes das próprias formas, teria a vontade absoluta, vontade livre das próprias formas. Então, as formas seriam a maneira que Schopenhauer teve para fazer uma ponte entre a vontade absoluta e a nossa razão. Então, as ideias seriam esse primeiro ato atemporal, tipo, que condensa todas as possibilidades da existência e que vão se efetivar aqui, né, no transcorrer do tempo e do espaço. Obrigado, Juliano. Jonathan, você queria falar? Vocês me escutam agora? Sim, Alô? sim. Tá, mas aqui agora tu disse que a vontade seria antes até da causalidade, né? Então talvez não faça mais sentido a minha pergunta, que seria sobre se a vontade age ou predomina, o intelecto padece, ou o caráter padece, digamos. Ou qual é a relação de atividade e passividade entre essas coisas, como vontade, caráter e intelecto. Porque no Descartes é bem marcado isso, né? Enquanto o corpo age, a alma padece. Enquanto a alma age, o corpo padece. Era isso. Tá, eu tava tomando uma água aqui. Assim, ó. Deixa eu ver se eu entendi bem tua pergunta. Do corpo. Ah, não, tá. Eu acho que aqui pode entrar uma questão, por exemplo, sobre a liberdade. Vamos puxar um pouco por isso, né? Porque dá a impressão, então, então se o caráter é inato, o que que adianta a gente fazer? Né? Eu acho que é meio que por aí que tu quer dizer. Não sei se entendi bem tua pergunta. É mais ou menos a relação, assim, da ação humana, assim, a vontade, ela é um poder causal, mas ao mesmo tempo ela estaria antes, segundo o que tu me falou, né? Da causalidade, por exemplo. Sim, a vontade, ela, como eu falei, ela se manifesta em toda a realidade, ela se efetiva na realidade, e nós conseguimos compreendê-la, né, a partir do nosso aparato cognitivo. Porém, digamos, se não existisse o nosso aparato cognitivo, ela continuaria existindo, digamos assim. A vontade, ela é independente de nós somos dependentes dela. Então,
com relação às nossas ações, o que acontece? A vontade, ela predomina sobre nós, porque a vontade, em termos, então, de caráter, é inata, e a gente não tem como mudar isso. O que a gente tem é, a partir do intelecto, que ele é subordinado à vontade. Então, não é... Sim, eu acho que agora eu entendi o que tu falou. Para o Descartes, não, a razão condiciona o corpo, né, as pulsões, os desejos. Aqui, não. Aqui é a vontade que condiciona. O que acontece é o intelecto, ele tem a função de clarear, né, de nos mostrar melhor as coisas sobre o mundo e nós conseguirmos direcionar nossas pulsões, nossos impulsos, nossos desejos, ainda que aquilo que tu quer, tu não escolhe. Tu vai inevitavelmente querer algo, mas não... Eu não vou chegar agora assim, agora eu quero tal coisa. Agora eu estou amando, agora eu estou com ódio, agora, sabe, qualquer coisa, tu não tem como escolher. Tu simplesmente sente. A partir do que tu sente, aí entram as razões, entram as ponderações, das quais, quanto mais pobres elas são, com relação a si mesmo, mais você tem chance de sofrer, porque você vai estar vivendo uma vida que, entre aspas, não seria a tua, do teu caráter individual, né? Então, aí que entra a importância desse conhecimento sobre si, que se torna um instrumento intelectual do qual você pode melhor direcionar a tua vida em contraste com aquilo que tu é da parte inconsciente, da parte irracional, que é o caráter. Não sei se acabei... Ó, deixa eu ler aqui o que tem. Não, eu estava lendo aqui o comentário do Bruno. Mas é isso, Jonathan. Não sei, espero que eu tenha te respondido. Sim, sim, ok. Certo, então. Obrigada pela apresentação, Juliano, pelos comentários e perguntas dos colegas. Daremos prosseguimento, então, às apresentações, agora com o Emiliano, que é estudante de graduação da UFSM, e irá apresentar com o título O Corpo como Forma de Acesso aos Saberes Orientais, considerações a partir de Merleau-Ponty. Obrigado, Janessa. E bom dia, pessoal. Só uma pergunta, eu posso compartilhar um slide aqui com vocês, certo? Pode sim. Certo. Então, eu estou só abrindo aqui. Vocês podem confirmar por áudio se vocês estão conseguindo ver? Sim, estamos. Sim, tá tranquilo. Beleza, obrigado. Então, pessoal, muito bom dia. Então, o título do meu trabalho, Corpo como Forma de Acesso aos Saberes Orientais, né? Considerações a partir do Merleau-Ponty. E por que o corpo, né? Por que o corpo como forma de acesso? E não, por exemplo, o intelecto, né? E eu parto de uma observação que o Merleau-Ponty faz sobre uma espécie de limitação epistêmica que surge quando a gente se volta para estudar os pensamentos que vêm do Oriente, né? Então, eu coloco esse primeiro tópico como a obscuridade do pensamento oriental, né? O Oriente, diz Merleau-Ponty, está fora das garras de nossas categorias. Ele não é nem um teísmo, nem ateísmo, nem religião, nem filosofia. Ele é original, só se libera para nós se esquecermos as formas terminadas de nossa cultura. Então eu coloco entre aspas ali pensamento oriental, porque eu estou tratando especificamente do taoísmo aqui nessa apresentação, tá, pessoal? Pensamento oriental, a gente poderia falar de pensamentos, né, porque são múltiplos. E o taoísmo ele é um perfeito exemplo assim, de algo que é muito difícil da gente categorizar, né, nos nossos termos.
Porque, como assim? Ele é uma religião ou ele é uma filosofia? Como assim ele é parece vivido por muitos como uma religião, só que não tem um Deus, né? No entanto, por exemplo, tem um casal taiwanês aqui em Camobi, né? E ela oferece estudos sobre o Tao na casa dela e ela fala claramente a palavra Deus para se referir ao Tao, né? Só que o que ela fala quando ela diz Deus, eu imagino ser muito diferente do que eu entendo por Deus, né? Então, é um pouco escorregadio, né, esse pensamento oriental. O Merleau-Ponty também traz essa provocação, a gente precisa esquecer as formas da nossa cultura. Bom, como é que a gente pode fazer isso? Eu espero, no final dessa apresentação, dar uma sugestão de como poderia ser feito esse aparente esquecimento, né? Não é à toa que o pensamento oriental ele se apresenta para nós como algo não raro, muito obscuro, né? Porque a linguagem, ela tende a ser evasiva, principalmente aqui no Lao Tse, né? Que seria um dos pensadores mais reconhecidos do taoísmo, né? Ela é pouco analítica, ela é muito mais sugestiva. Então, como assim que o principal pensador dentro do taoísmo, ele escreve poesia, né? O que ele está defendendo lá? Então, é muito comum que a gente veja o Oriente, o pensamento que é produzido lá através de imagens que têm pouca nitidez, né? A gente também é fácil se contentar com conceitos gerais e tem toda essa dificuldade que o Merleau-Ponty aponta, né? De acessar ela a partir dos nossos termos. Sendo assim, pessoal, fica muito fácil de cair naquilo que Hegel proclamava, né? Como diz o Merleau-Ponty, Hegel e os que o seguiram só reconhecem a dignidade do pensamento oriental, tratando com uma aproximação longínqua do conceito. Isso porque a nossa ideia do saber é tão exigente que coloca todo outro tipo de pensamento na alternativa de submeter-se como primeiro esboço do conceito ou desqualificar-se como irracional. Então, o Lao Tse, esse representante do taoísmo, ele seria mais ou menos aproximado de um Heráclito, que não é à toa, é chamado de o obscuro, né? Então ele fala em aforismos, ele enfatiza o paradoxo, enfatiza a contradição, né? Numa perspectiva de uma análise mais analítica, por exemplo, é muito difícil tu extrair, né? Mas o que afinal tu está propondo, né? Só que há conhecimento proposicional também nesse pensamento oriental, né? Então, o intuito desse trabalho é estabelecer inicialmente e rapidamente essa diferença entre conhecimento proposicional e conhecimento procedimental, né? O proposicional é o saber que, né? Um saber que a gente pode chamar de filosófico, um saber científico, que busca afirmar como as coisas são, né? Ele é tradicionalmente associado à razão, né? E o conhecimento procedimental, ele é chamado de o saber como, tá ligado ao saber nadar, por exemplo, saber ler, né? Mas usualmente ele vai ser traduzido como habilidade, como uma competência. Então ele é mais associado a uma atividade mecânica, motora do corpo, né? Então, a partir dessa distinção, eu busco olhar para o lugar do corpo no pensamento, tanto ocidental quanto oriental. Isso muito rapidamente, né, pessoal? Até por questão do tempo. Então, o corpo no pensamento ocidental e a sua relação com esse conhecimento proposicional, contrastando isso com a perspectiva taoísta, em que as práticas corporais são vias de acesso, não apenas ao conhecimento procedimental, mas também proposicional. É isso que eu vou buscar defender. Então, a título de comparação, como é que era o corpo na Grécia Antiga, né? O corpo do atleta vitorioso era a incorporação da arete, a excelência, o ser humano elevado à sua máxima potência. Então, de uma postura de glorificação desse corpo viril, masculino, é importante notar isso, né, que é uma grande glorificação desses atributos da virilidade, surge também a episteme, né? Surge a filosofia e com ela um conhecimento que deslegitima outros tipos de saber, né? Então o conhecimento dos atletas se torna mais próximo da tecne e passa a ser depreciado, né? Então, enquanto a virtude do atleta era o ato de treinar para conquistar a vitória na arena, a do filósofo é a de conquistá-la na vida, né? Por meio da felicidade e tranquilidade que a boa condução da sua capacidade racional poderia oferecer. Então a gente vê aqui uma clara distinção entre esses conhecimentos proposicional, sobre como as coisas são no mundo, do conhecimento procedimental, né, que seria o mais próximo do conhecimento dos atletas. Tudo bem, ele sabe arremessar o disco, né, mas ele é completamente carregado pelas suas paixões, então ele é muito inferior ao meu conhecimento, que vem do intelecto, né? Então, pode até haver uma valorização do exercício físico, a gente sabe que Platão valorizava, mas só na medida em que este era tido como uma forma adequada de beneficiar o bem-pensar, a atividade da alma.
né, que é a verdadeira substância da qual o corpo é mero veículo. Então, esse clássico dualismo, né, e essa a concepção clássica do corpo. Né. Dando um salto aqui, tá, pessoal, do materialismo moderno, né, a essa grande inversão e a quebra com o dualismo. Por quê? A qualidade mais importante de qualquer ser vivo não é seu tipo ou essência, mas a sua variação ou singularidade somática. Então, o conhecimento, ele passa a ser um conhecimento do nosso próprio corpo, mesmo o conhecimento intelectual, certo? Então, pensadores como Nietzsche, William James, Henri Bergson, e claro que Darwin também, por exemplo, né, contribuem muito para essa ideia, né? Então, quanto maior o conhecimento, maiores as condições de agir, de mudar e se adaptar, mas nunca chegando a ser um semideus, conhecedor das causas ulteriores, né, as causas anteriores, por exemplo, à própria vida humana, né? O mesmo conhecimento da mente sobre si mesma é o conhecimento do corpo atuando sobre si. Talvez um dos maiores expoentes sobre isso seja o Michel Henry, né? Que ele tem essa frase muito significativa. O ego age diretamente no mundo. Ele não age pela intermediação de um corpo. Ele não recorre a qualquer meio para movimentar-se. É ele mesmo esse corpo, ele mesmo movimento, ele mesmo o meio. Ego, corpo, movimento, meio são todos a mesma coisa. Ou seja, o pensamento aqui, ele está encarnado, né? Ele está corporificado, não há uma separação, né? Com ele, há essa profunda união, e isso permite que eu a partir dessa visão, olhe para o que se dá no taoísmo, né? Em que há também, não há um dualismo, né? E o conhecimento proposicional, esse conhecimento racional, ele não está separado de um conhecimento orgânico, vamos dizer assim, de um conhecimento do próprio corpo, que eu começo a falar agora rapidamente, né? Então, o taoísmo, ele tem uma ênfase muito grande na não substancialidade, tá? Em muitos dos versos do Lao Tse, isso é colocado de uma maneira, em geral, indireta, né? Num resumo dessa visão, né, Barry Allen, um filósofo norte-americano, coloca: aquilo que o senso comum concebe como uma coisa, uma entidade, portadora de um nome, é uma convenção, um congelamento e um tornar-se, imposto primordialmente pelo artifício da linguagem. Né? Há muito essa ênfase no devir, né, do fato de que as coisas não são fixas, não é uma substância, é um eterno tornar-se, né? No entanto, essa percepção, ela não se dá necessariamente intelectualmente dentro do taoísmo, né? Há o Wushu, que na nossa linguagem ocidental é o Kung Fu, né? Ele é claramente um expoente dessa filosofia na prática, dessa filosofia corporificada, né? Um exemplo disso é o fato de que, por exemplo, não há um ataque que não seja também uma abertura, né? Ou seja, não há um movimento expansivo que não tenha nele mesmo o seu oposto, que não seja também uma vulnerabilidade, né? Então, não posso afirmar que haja uma substância, né? Se há uma substância, na verdade, ela contém já em si o seu oposto, né? E logo ela está se transformando. Então, para que o oponente não seja agarrado pelo outro, é preciso que ele mesmo tenha em si essa flexibilidade de corpo e de mente, né? Para que não seja agarrado e dominado, né? Um outro conceito para ilustrar como o conhecimento procedimental e o proposicional estão unidos no corpo, dentro do taoísmo, é o de não esforço, não ação, o Wu Wei, né? Essa frase ela é muito elucidativa, né? A chave é evitar o impacto, nunca encontrar uma força que se aproxima com outra na mesma direção. É preciso tornar-se vazio, no sentido de que o corpo não ofereça qualquer obstáculo à força que se anunciou. Assim, a resposta aparece sem esforço, é espontânea, porque ela não requer nenhuma energia além daquela provinda do próprio oponente, né? Então, essa ideia é bastante difundida, né? De que eu não vou combater com uma força oposta. Eu vou me tornar vazio, e aí a gente poderia fazer um paralelo com o Michel Henry e uma dissolução de si, do seu ego, né, no próprio corpo. Um ego não está separado, né, ele está encarnado, para que então eu, me unindo plenamente ao movimento, esse movimento surge de forma espontânea. Então, novamente, algo que vai ser vivido, né. Como considerações finais, eu coloco essa concepção de saber que ela é não dualista, dentro do pensamento taoísta, né, observada nele. E procuro sugerir que o conhecimento proposicional, que ele é experienciado e possivelmente, inclusive, atingido, talvez só através de práticas corporais. Então, eu acho muito notável isso, de que seja possível tu acessar conhecimentos proposicionais
sobre como as coisas são a partir de exercícios físicos, que em geral são tidos simplesmente como conhecimentos procedimentais, conhecimentos mecânicos, né, que dão conhecimentos visando unicamente a fins. A gente poderia fazer um paralelo entre a dissolução de si no próprio corpo, né, com a fenomenologia, né, lá do Henri. Eu finalizo com uma frase talvez um pouco idealizada do Merleau-Ponty sobre o que são as filosofias do Oriente, né, mas que dão uma abertura muito necessária, né, para estudá-las. Né. Ele diz: as filosofias da China e da Índia procuraram, mais do que dominar a existência, ser o eco ou ressoante da nossa relação com o ser. A filosofia ocidental pode aprender com elas a reencontrar o contato com o ser, opção inicial de onde nasceu, a medir as possibilidades que, ao nos tornarmos ocidentais, fechamos para nós, e talvez reabri-las. E é claro que a gente precisaria saber muito bem o que ele está dizendo quando fala em ser aqui, né? Mas, por ser o Merleau-Ponty, me parece que, ao falar em ser e ao falar em recuperar o contato com o ser, ele está falando de uma dimensão mais, de uma recuperação de uma sensibilidade, de uma dimensão de contato mais íntimo com o ser, né? Em que ele é vivido também através da corporeidade. Né? E com isso eu finalizo a minha apresentação, pessoal. Essas são as minhas referências principais. Muito obrigado. Certo, muito obrigada, Emiliano, pela apresentação. Agora, abro espaço para se alguém tiver alguma pergunta ou comentário. Não sei, eu posso falar uma coisa aqui? Pode sim. Não, eu achei bem interessante, porque por mais que sim, né, hajam diferenças filosóficas no pensamento de ambos autores, eu fiquei pensando ao mesmo tempo como também existem similaridades, né, no sentido da essa maior ênfase ao corpo, né, e principalmente eu achei interessante essa questão oriental que o Emiliano trouxe, com relação a atingir um certo vazio, do qual se entende bem se naquele instante você se despersonificaria do ego e se despiria dele, né? E alcançaria o vazio. E isso é muito interessante, que em paralelo com Schopenhauer, ele também dá uma resposta a essa causalidade toda a partir do ascetismo, a partir do vazio também. É uma maneira de negar a vontade e, portanto, atingir a liberdade a partir do vazio, porque aqui na empiria nós não somos livres, né? Mas, enfim, só um comentário, e eu achei bem legal, porque vem, de certa forma, ao encontro também com a filosofia que eu apresentei. Muito obrigado, Ju. É verdade. Na verdade, o Schopenhauer, eu fico muito admirado de como tem similaridades, só que eu vejo bastante com os Vedas, como tu citaste, e com o budismo, né, que surge dentro dos Vedas e até às vezes com um pensamento crítico em relação a eles. Mas é muito impressionante isso. E eu não sabia que o Schopenhauer tinha essa concepção também de um esvaziamento do próprio ego, que no caso do Lao Tse, né, e do que foi interpretado depois pelo Kung Fu, o Wushu, isso significa uma união completa, então, com o corpo e com esse movimento espontâneo, né, que permite uma resposta natural e precisa ao entorno, ao momento presente. Uhum. Como eu falei, existem as diferenças, né? Mas nesse caso, o esvaziamento ele busca uma espécie de anulação da vontade, né? No caso de Schopenhauer. Mas enfim, aqui são outros pontos e só queria colaborar com esse comentário, mas vou abrir espaço para os outros colegas também. Obrigado. Emiliano, aqui é Paulo. Eu achei muito interessante a sua abordagem. Enquanto você falava, eu me lembrava bastante de uma diferenciação que é grega entre Soma e Sax, que sobreviveu um pouco na teologia, e Soma o corpo e Sax o corpo humano, né? O corpo especificadamente humano. E foi isso que Paulo traduziu assim, e depois a gente recebeu essa tradição de que a sarx, ou a carne, é o lugar do pecado, né? E aí a gente viu na história da filosofia
e na história do Ocidente, que isso, as consequências que a gente tem até hoje. E acho interessante que Merleau-Ponty fala disso, né, de um logos estético, que não só diz respeito às características de uma estética clássica, do belo, do não sei o quê, da arte, mas isso que se falou bem, de uma sensibilidade ou de uma intimidade com o ser. Eu acho que essa é a grande chave de leitura do trabalho do Merleau-Ponty, que ajuda a gente a entender o que ele está querendo dizer com percepção, com corpo, com ser mesmo, enfim. Obrigado, achei bem legal e agradeço. Muito obrigado, Paulo. E, nossa, realmente, essa associação com o Merleau-Ponty a partir da estética, eu acho que ela é muito valiosa para se aproximar das artes marciais chinesas, por exemplo, porque há uma dimensão em que é de sobrevivência nelas, né, em que elas surgiram num contexto militar, mas desde o início também houve uma preocupação muito grande também com a própria questão artística, né. Até hoje, o Kung Fu, ele se dá no aprendizado de certos passos, que é quase como passos de dança, né. As demonstrações com lanças, com espadas, tem uma dimensão estética muito profunda e que está diretamente ligada ao corpo, né, à corporeidade, assim. Muito obrigado. Muito obrigada pela apresentação, Liliana. Foi muito interessante também esse vínculo que você faz com Michel Henry. Muito interessante. E obrigado pelos comentários também. E daremos sequências agora, então, para a terceira apresentação da sala, que é o Cristóvão, né? Graduando em Filosofia da UFSM, e ele irá apresentar sobre a crise do coronavírus evidenciada através do desespero da relação com o outro, uma análise fenomenológica. Bom dia, todos estão me escutando? Sim. Ok, eu vou apresentar aqui meus slides. Está aparecendo os slides? Está. Ok. Bom dia a todos e todas. É com grande felicidade que estou apresentando essa pesquisa que eu tenho desenvolvido há alguns meses. O motivo inicial foi basicamente a inquietação minha própria da maneira como a sociedade em geral, o método que estamos lidando com as mais de 176 mil vidas perdidas pela Covid. Esse é um número relatado hoje pela manhã. Podemos, através disso, de alguma medida, compreender o sofrer do outro através da fenomenologia. Estou me baseando basicamente em Michel Henry e Kierkegaard. Algumas considerações iniciais. Apenas dados. Como podemos compreender o real peso desses números? Sendo que em nossa sociedade tem lidado de maneira extremamente objetivista com as perdas causadas pela Covid. O sofrimento de cada ego, suas afecções, seus desejos, seus sonhos, como Descartes diria, foram interrompidos repentinamente. Como compreender essas vias de sofrer, sendo que recebemos apenas dados, apenas números? Como interpretar esse sofrimento? Como entendê-lo a partir do outro? Sendo que recebemos apenas dados, números, enquanto puro objetivar. Parece que perdemos essas afecções que Descartes falava. A nossa sociedade atual basicamente visa objetificar, apenas números. Nós realmente não lidamos com as consequências dessas vidas perdidas de uma maneira significativa. E das consequências do nosso próprio isolar-se. O sofrer ganha destaque, um sofrer de si. Podemos dizer que é um momento oportuno para voltar a nós mesmos. No ato de isolar-se, nos deparamos apenas com nós mesmos. O que devemos fazer? Que momento oportuno para nos conhecermos melhor, compreender que estamos também sofrendo. Paramos de exercer nosso desejo, por exemplo, de ir e vir, para nos isolar. E isso em si já é um pensar no outro, de alguma maneira. Eu me isolo para me proteger, mas também proteger o outro.
E em conjunto com isso, o sofrer em relação à sua própria impotência em relação ao outro. Compreendemos que o outro, o acamado, o hospitalizado, o enfermo, o curado, e aquele que está em luto por perder alguém que lhe é próximo, também está a sofrer. Este sofrer não nos é único. Como nós, que estamos isolados, voltados a nós mesmos, neste isolamento, podemos compreender essa problemática, a do sofrer, do desespero do outro, e não nos desesperarmos também. E algumas questões que guiaram a minha pesquisa, basicamente seria como podemos compreender ou entender melhor o outro? Seu sofrer e desespero me são acessíveis? E como através deles, desse sofrer e desespero do outro, em alguma medida isso pode me ajudar a compreender alguma esfera de alteridade? Como eu, que me isolo ao tentar compreender o outro, não me desespero com o sofrer do outro? Como eu me mantenho inabalável com essa realidade atual? Este sofrer e desesperar podem ser de auxílio para compreender o outro, justamente buscar uma alteridade. E, novamente, eu me pergunto, como não nos desesperarmos com essas questões e suas implicações? Parece que realmente estamos no momento oportuno para o desespero. E através da fenomenologia, a redução fenomenológica, que basicamente seria a abstração do mundo enquanto natural. Então, através da redução fenomenológica, a vida prova-se a si mesma, na impressão mais primitiva em relação ao mundo enquanto natural. Essa vida que habita cada uma das modalidades da nossa existência, desde a mais simples dor até a mais elevado sofrer, o desespero. E Henry, no seu artigo Sofrimento e Vida, ele destaca que a autorrevelação própria da vida e que apenas a ela pertence quer dizer duas coisas. Por um lado, que a vida não é um processo cego ou inconsciente. É ela que implica a obra originária da revelação. Ou por outro, o que é revelado nesta obra da revelação, que se cumpre na vida, é com efeito a vida. E mais para frente ele descreve que é a vida que vem a si, a vida que se revela. Por isso, a vida é uma autorrevelação, a vida é em si, se revela a si, ou seja, a vida não é um processo cego ou consciente. Então, cada vida perdida era dotada de emoções, paixões e sentimentos. Então, através da revolução fenomenológica, podemos compreender melhor essas mais de 176 mil vidas ceifadas pela Covid-19. Isto é, sua dor, seu desespero, e seus sonhos e desejos interrompidos de uma hora para outra. Novamente, como não nos desesperarmos. E em conjunto com isso, eu utilizo a corporeidade de Henry. Como o Emiliano falou de forma brilhante, segundo Henry, corpo e ego não são separados por duas ou mais regiões ontológicas. Corpo e ego são duas vias de doações diferentes da mesma região ontológica, da subjetividade pura. O corpo, ego, não é apresentado apenas pela interioridade, como Descartes faria, ou como a exterioridade. Corpo e ego é essa união entre os dois, são duas vias diferentes numa mesma região ontológica, a da subjetividade pura. Então podemos dizer que uma das vias de compreender a corporeidade, segundo Henry, é através de suas afecções, entre elas o sofrer. A vida e o sofrer possuem a mesma estrutura, a estrutura da autorrevelação. Essa estrutura que conecta a vida e o sofrimento. Segundo Henry, uma vida pura e um sofrer puro. A vida, em sua impressão mais primitiva, se revela a si mesma. De maneira semelhante, age o sofrer. Em conjunto com essa corporeidade de Henry, eu conecto o desespero kierkegaardiano. Basicamente, o Henry, a escrever o Sofrimento e Vida, ele bebe muito nas fontes de Kierkegaard. Então, Kierkegaard escreve o desespero, basicamente aquela busca do eu, que é interrompida, de alguma maneira, em três formas. A primeira seria aquele eu que ignora a tarefa de desenvolver-se como eu, como indivíduo singular. O desesperado não tem suspeita de estar em desespero. Seria um primeiro estágio de ignorância. Por exemplo, nós estamos nos isolando. Essa pessoa que estaria nessa primeira etapa de desespero não se pergunta o porquê de estar em isolamento. Ele apenas vai com a demanda social. Um segundo estágio, o indivíduo prefere diluir-se na modalidade das multidões. Não deseja ser apenas um eu.
apenas um outro como os demais. Esse é o desespero de não buscar um eu, de ignorá-lo. Podemos dizer aqui que é aquela pessoa que todos estão se isolando. Ok, eu também vou me isolar. Só que questões últimas, por que esse isolamento? Porque quais as consequências de eu não me isolar? Essa pessoa não se questiona, ela prefere ir de acordo com os outros. E o último estado, o mais sério de todos, o indivíduo tem pleno conhecimento de estar em desespero. Tem ciência da sua individualidade, de sua possibilidade de ser um eu distinto das multidões. Mas ainda assim não obtém sucesso em sua empreitada. Tenta ao máximo definir-se, mas ao falhar acaba por desesperar-se ainda mais. Podemos dizer aqui que é aquele indivíduo que se isola, se questiona, mas nesse se questionar ele se perde. Esse terceiro modo de desespero ele é bastante rico para a filosofia, se pegarmos dessa maneira. É um questionar-se, mas ele em algum momento ele se perde. Então, com a corporeidade de Henri, com esse desespero de Kierkegaard, é interessante analisar a alteridade. Por isso, com as considerações finais, eu descrevo que podemos, através do desespero, podemos participar conjuntamente com a construção do espírito, aquele eu, o indivíduo. Em outras palavras, nós, enquanto nos perdemos em nosso sofrer, podemos também nos acharmos, nos transformarmos, em outras palavras. Nos períodos de crise, há a possibilidade de nos definirmos e identificarmos, ou seja, de nos compreendermos, e com isso entender o outro. Se nós podemos mudar através de nossas crises, por que não entender o outro através dessas crises? Como um ser que também se desespera, de aplicar a empatia através da alteridade, tendo como experiência para isso nosso próprio sofrer. Podemos, em alguma medida, compreender o sofrer do outro via nossa própria experiência de sofrer. E, terminando minha apresentação, as referências. Certo, muito obrigada pela apresentação, Cristóvão. Muito interessante essa sua reflexão com o contexto atual que estamos vivendo, essa questão da pandemia, né? E trazendo Michel Henry para essa reflexão. Então, agora o espaço está aberto para questionamentos ou comentários. Eu gostei da palestra do colega aí. Eu acho que o problema também é o negacionismo científico, né, pelo próprio presidente aí e seus apoiadores aí que ficam negando a ciência e o pessoal dizendo, e particularmente que eu não tomo vacina da China e essa questão toda, a gente precisando de uma vacina aí. E eu acho que um pouco desse problema todo aí pode ter tomado tamanha dimensão por má gestão do governo, né? Só que eu queria colocar isso aí, só não uma pergunta, mas só uma colocação, né? E eles ainda continuam negando e incentivando a pessoa a negar, né, o problema em si. Mas era só isso que eu queria comentar. Certo. Henry, em outra obra chamada Barbárie, ele comenta que esse objetificar, por exemplo, de negar, cada número é uma vida, tem uma ficção. É um método extremamente excelente de conduzir uma sociedade. Então, tipo, faz total sentido esse governo, entre muitas aspas, estar agindo dessa forma. Uma consideração agora que o Cristóvão citou a Barbárie, né? Eu lembro de um tempo atrás ter lido essa obra, então talvez eu possa falar merda aqui, desculpa. Mas ele fala bem isso, né, como a ciência, a partir dos dados, né, dos números, acaba por despersonificar, né, o que está por trás, né, as subjetividades. Então, acho que é aí que vem de encontro essa tua fala também, né, os números do Covid, pessoas que morreram, dados que estão ali jogados, mas que, tipo, não tem aquele feeling, parece, né? Parece que não nos afeta, porque já tá tanto aquela coisa número, né? Então, acho que vem meio que por aí também. Exatamente.
basicamente uma maneira de barrar o questionamento da própria subjetividade do outro, de tentar compreender que essas 176 mil pessoas tinham sonhos, desejos, afecções e foram interrompidas de uma hora para outra. Isso é uma maneira politizada que o que o governo deveria fazer, por exemplo, para interromper isso? Se uma sociedade que pensasse nessa subjetividade, seria uma sociedade muito mais presente nessas questões, por exemplo. Mais alguém? Muito obrigada pela apresentação, Cristóvão, e parabéns pela sua apresentação, por trazer essa relação de Michel Henry com o contexto que estamos vivendo. Eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Daremos prosseguimento agora com o trabalho do Paulo, que é mestrando de filosofia da UFSM e que traz como título a capacidade responsiva em fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty. Obrigado, Janessa. Eu vou ler e aí vou fazendo algumas ponderações conforme eu leio, tá bom? A fenomenologia da percepção é um tratado filosófico que, imagino, prenhe de muitas outras significações, né? Ali o Merleau-Ponty faz um esboço da experiência do esquema corporal, algo que já estava presente, né, no livro anterior, a estrutura do comportamento, mas é em fenomenologia da percepção que ele aprofunda isso, né? Ele foi um leitor afinco de Russo, então a diferenciação entre o corpo-objeto e o corpo vivido, entre Leib e corpo, é uma coisa que está na gênese da descrição do corpo próprio. Ou seja, o corpo ele já não pode ser um fato restrito a uma explicação puramente intelectualista ou empirista da realidade. É assim que Merleau-Ponty vai afirmar que a percepção ele é o nosso modo de estar no mundo. Assim, abre-se o elo necessário para que se aplique esta fenomenologia da percepção noutras esferas da experiência humana. E é a própria imbricação desse nosso corpo na realidade que cumpre uma tarefa filosófica que eu acho que é um dos ideais assim que Merleau-Ponty busca, que é o de que a filosofia é a nossa ferramenta para reaprender a ver o mundo. E assim que se inicia a descrição filosófica. É assim que o mundo natural, o mundo cultural, a intercorporeidade estarão presentes ao longo do livro Fenomenologia da Percepção. Trazendo um pouquinho mais para o nosso objeto aqui, essa questão da responsividade, a passagem do mundo natural ao mundo cultural é importante para elencarmos um caráter existencial que também está presente na filosofia do Merleau-Ponty. Ele recebeu influência de Heidegger, né? Foi leitor, teve muitos diálogos com Sartre, Simone de Beauvoir. Também a temporalidade é um fator decisivo que será revisto a partir dessa descrição fenomenológica da percepção. Para isso, Merleau-Ponty vai descrever um tipo de consciência que nos habita, que está num registro de uma consciência que é pré-pessoal. Segundo Merleau-Ponty, as sensações estão envolvidas por uma significação vital, isto é, repousa nessa experiência do sentir uma conduta, uma significação motora da qual estamos envolvidos nos aspectos sensíveis do mundo, sentindo propriamente as qualidades sensíveis. Nem a consciência, a partir desse ponto, é constituinte da sensação e tampouco o corpo é um receptáculo de dados sensíveis. Citando Merleau-Ponty, ele vai falar assim: o sujeito da sensação não é nem um pensador que nota uma qualidade, nem um meio inerte que seria afetado ou modificado por ela. É uma potência que co-nasce em um certo meio de existência e se sincroniza com ele.
não é difícil a gente imaginar isso. Lembro que eu trago um exemplo rasteiro, assim, mas é um exemplo curioso, que é essa experiência que a gente faz da cromoterapia, que é usado em diversas áreas do conhecimento, sobretudo, sei lá, na arquitetura, na psicologia, com a função de elencar as cores mais apropriadas para determinadas condutas, né? Então, um cenógrafo que vai escolher uma certa cor, uma certa luz, para criar uma ambiência com que o espectador se sinta acolhido ou temeroso, conforme a cena que ele quer representar. Um exemplo. De todo modo, para Merleau-Ponty, esta requisição do sensível ao meu corpo é uma estrutura do sentir. Não é se afastando de uma conduta do azul, por exemplo, que entendo o que o azul significa na parede de uma sala. Ao contrário, a sensação é esta adesão, ao mesmo ponto em que a percepção visual encontra a cor e requer de mim a atenção desse meu corpo. Eu diria ainda que a sensação é uma promiscuidade com o mundo, ou, como diz literalmente Merleau-Ponty, é uma comunhão. Se há pouco citamos uma consciência pré-pessoal, isto é porque o sentir carrega alguma coisa de anônima nele. E aí vou citar novamente Merleau-Ponty. O sujeito que tem a sua experiência começa e termina com ela. E como ele não pode preceder-se nem sobreviver a si, a sensação necessariamente se manifesta a si mesma em um meio de generalidade. Ela provém de aquém, de mim mesmo, ela depende de uma sensibilidade que a precedeu e que sobreviverá a ela, assim como o meu nascimento e minha morte pertencem a uma natalidade e a uma mortalidade anônimas. É justamente esse caráter anônimo do que foi percebido, que a gente pode traduzir pela face oculta do objeto, ou por essa estrutura mais geral do sensível em nossa vida, que agora eu quero elencar esses elementos para a gente se aproximar de uma fenomenologia da responsividade. O anônimo parece ter consigo uma estranheza que é fundante, faz parte de nossa vida e ainda assim conserva um caráter de anônimo. Se é dificultoso para a descrição fenomenológica a intencionalidade disto que é estranho e anônimo, a gente não permanece inerte diante disso que é estranho e anônimo. A gente responde. E daí uma fenomenologia da responsividade. Lançamos mão dos trabalhos de Waldenfels para podermos elencar os tópicos para o tratamento e a descrição da responsividade. Waldenfels, ele é um grande comentador de Merleau-Ponty, né? Ele chega a afirmar num artigo dele que a responsividade atravessa a obra completa de Merleau-Ponty como um fio subterrâneo. Então, é oportuno a gente tentar para que Waldenfels vai descrever como a responsividade. Bom, a responsividade, ela não se refere simplesmente a uma maneira particular em que podemos nos comportar uns frente aos outros. Se refere, melhor, ao autêntico modo em que nos encontramos com o estranho enquanto estranho. Essa é uma descrição que Waldenfels faz do que é a responsividade, então não é só um esquema de uma resposta que se acaba na pergunta, mas é um modo que a gente tem de lidar com algo que é estranho, sem precisar lançar mão de elementos como a intencionalidade, que seria abarcar, acoplar isso que é estranho. Porque um dos caracteres dessa fenomenologia da responsividade é que o estranho permaneça enquanto estranho. Eu não posso apropriar isso que é estranho, não posso domesticar isso que é estranho. Ele é um evento fora da ordem, ele é extraordinário, ele é um hiperfenômeno. Tanto é que a palavra em alemão Fremd, que Waldenfels usa, ela comporta diferentes matizes semânticas. Então, tem a ver com isso que é estranho, mas tem a ver com o estrangeiro, tem a ver com o alheio. Então, tem elementos diferentes que a gente, na tradução, a gente perde, porque a gente tem palavras diferentes, mas no alemão conserva isso. A estranheza disso que é um outro, uma alteridade, versa sobre a condição disso que não é próprio, que não se encerra nas minhas posses. A condição de resposta é a maneira de não reduzir esta estranheza às posses de minha consciência, ou de minha intelecção.
quando aplicamos isso ao nosso problema levantado em uma existência anônima, esta aparece, segundo a nossa leitura, como um problema que é estranho. Essa existência anônima está ali, nós somos o que somos porque participamos dela, como o nosso nascimento, por exemplo, e mesmo assim nós não podemos dominar ou domesticar isso que é anônimo do nosso existir, né? A gente sabe do nosso nascimento porque os outros nos contaram como que foi. O Waldenfels vai elencar 4 elementos que estão na base disso, que é um hiperfenômeno estranho. A dimensão de fronteira, a estranheza do que é próprio, o que é extraordinário e uma ambivalência. O estranho, para que seja de fato estranho, precisa ser experimentado desde uma fronteira a qual se possa estabelecer o que é próprio e o que é estrangeiro. Então, aqui uma primeira dimensão do hiperfenômeno do estranho. Falar em uma dimensão fronteiriça implica processos de inclusão e de exclusão entre aquilo que é próprio e o que é estrangeiro. A segunda dimensão que nos referimos é sobre a estranheza de nós mesmos, né? Então, o Waldenfels vai usar esse mesmo exemplo de um existir anônimo para mostrar que há certos espaços da nossa experiência da vida humana em que são estranhos, né? Então, às vezes a gente se pega pensando coisas estranhas ou eventos estranhos. O terceiro ponto dessa descrição do estranho é o fato de que ele transcende a ordem existente. Toda a ordem possibilita, tudo aquilo que é regulado pelo pensamento objetivo, por uma reflexão lógico-causal, toda essa ordem possibilita, como consequência, um excesso, onde não está o que não foi abarcado dentro dessa ordem, que a gente traduz numa palavra que é o extraordinário. E a quarta e última dimensão dessa estranheza é o fato de que esse fenômeno se nos apresenta como ambivalente. E aqui Waldenfels vai lembrar de Freud, quando ele vai falar do infamiliar ou do Unheilig, para mostrar que há esses elementos que aparecem na nossa experiência humana, na nossa experiência do nosso esquema corporal, e que admitem essa ambivalência entre isso que eu conheço, mas isso que ao mesmo tempo é tão estranho e diferente, como é essa experiência do infamiliar que Freud, né, descreveu. Eu estou correndo aqui, mas tem várias coisas subentendidas aqui, né? Quais são as implicações disso? Eu acho que, penso eu, que a percepção, como ela se conhece desde um cogito perceptivo, de uma consciência que é pré-pessoal, reencontrar para quem dessa ideia do sujeito e da ideia do objeto, esse fato fundante da minha subjetividade e objeto no estado nascente, a nossa experiência humana se desdobra numa síntese inacabada, que é o que o Merleau-Ponty vai falar. Então, não adianta a gente carecer de elementos em que a síntese se complete, em que essa experiência de uma intencionalidade possa ser completamente visível e abarcada e acoplada pela minha experiência. Parece que esse fenômeno da estranheza vai sempre implicar num excesso, numa impossibilidade, numa incompossibilidade de que eu possa dominar as coisas. Uma estranheza que se traduz tanto numa existência anônima de mim mesmo, ou mesmo diante de outrem, né, que aparece como um rastro. É assim que o Merleau-Ponty vai definir, vai fazer uma passagem entre o mundo natural e o mundo cultural, que as outras pessoas, as outras subjetividades, os outros corpos, eles aparecem como rastro, primeiro, né, na experiência do mundo cultural. Tem um exemplo bem interessante que ele vai falar na Fenomenologia da Percepção. Ele fala assim, uma colher não é só uma colher, né, é um artefato foi usado por uma civilização, foi inventado por alguém, por culturas, e isso aparece então como um vestígio. Um vestígio que é estranho, né, porque eu não sei quem foi, eu não sei como foi, mas aparece ali. Isso nos aponta para o fato de que existe uma espécie de comunicação desse meu corpo próprio e o mundo natural e cultural. Como esta relação não acontece de maneira última e dada, de maneira finalista, né, porque é uma síntese aberta,
A cada movimento perceptivo, essa síntese aberta que se instala. Dito de outro modo, a cada campo perceptivo e a cada vez que este meu esquema corporal se desdobra no percebido, o que vemos é uma parceria de uma espécie de comunicação entre solicitação e resposta. Junto a isso, vou citar Merleau-Ponty, como as relações entre as coisas ou entre os aspectos das coisas são sempre mediadas pelo nosso corpo, a natureza inteira é a encenação de nossa própria vida ou nosso interlocutor numa espécie de diálogo. Então temos que o nosso esquema corporal dialoga com o mundo. Para o nosso estudo, ambos constituem uma experiência de apelo e demanda. E diz Waldenfels ainda que o mundo ambiente não é o parceiro de um diálogo no sentido próprio do termo, né, como estou dialogando aqui com vocês, mas representa um desafio permanente para o organismo, e o mesmo se aplica à relação do homem com o seu mundo. Essa é a característica da responsividade à estranheza, ao estranho, ao que é alheio. É o que Merleau-Ponty descreveu na análise sobre o sensível. Este acoplamento do esquema corporal ao percebido acontece por uma solicitação sensível. O meu corpo responde ao que o percebido impõe. Isto não é por um dado que é informado para a consciência, mas por uma atitude, por um desdobramento desse meu esquema corporal, nessa espécie de diálogo com o sensível. A massa opaca, como diz Merleau-Ponty, que constitui a minha existência, permanece como estranheza fundante pela qual sou provocado. É o movimento de apelo e demanda que subsiste nessa experiência hiperfenomênica. Resposta e estranho se entrelaçam na experiência corpórea. O estranho se torna aquilo que ele de fato o é. É a possibilidade que eu mesmo possa me compreender numa existência corpórea e que eu também seja visto por outros. Para concluir, eu acho que essa questão de a gente aplicar uma fenomenologia da responsividade na fenomenologia da percepção abre um campo enorme assim, para que a gente possa pensar desde a fenomenologia da percepção outros esquemas ou outros desdobramentos, por exemplo, para isso que a gente entende enquanto subjetividade, ou para a própria ética, para essas perguntas que subsistem, que Merleau-Ponty deixou, não porque morreu antes, ou talvez porque morreu antes, num inacabamento. Então, acho que isso é uma fortuna crítica que a gente pode fazer naquilo que o próprio Merleau-Ponty pensou e escreveu sobre o impensado. Então, fica algo, e eu acho que a fenomenologia da responsividade, a gente pode, com a ótica da fenomenologia da responsividade, olhar os trabalhos de Merleau-Ponty para tentar ensaiar novas descrições filosóficas, enfim. É um pouquinho isso que eu queria partilhar com vocês. Obrigada pela apresentação, Paulo. Agora o tempo está aberto para perguntas, considerações. Só uma observação. Achei muito interessante, Paulo, a apresentação, e eu fico muito admirado, assim, porque eu não me sinto tão familiarizado, assim, com a fenomenologia do modo geral, né? Assim, eu, estudante de graduação, eu me sinto que eu estou sendo introduzido a ela, mas, através das suas palavras, ficou muito claro como ela é um aguçamento do olhar, né? Um apuramento da visão para coisas que não são muito imediatas, assim, no sentido de olhar para elas também com uma certa estranheza, com um certo espanto, né, uma admiração por coisas que a gente dá por tão garantidas, né? Então, ela é um aguçamento muito grande da sensibilidade. E te ouvindo, assim, eu pude perceber como isso é verdadeiro, né? E quando se trata do conceito de estranheza, então, eu, por exemplo, nunca tinha olhado para ele dessa forma, né? Mudou minha forma de ver um conceito a partir dessa reflexão. Então, só queria comentar que é muito interessante isso. Obrigado. Eu sou fascinado por isso também, então
Eu fico um pouco apaixonado até e posso me atropelar nas ideias, mas eu acho que o Merleau-Ponty ele quer resgatar um nível da experiência que a gente acaba esquecendo, né? É isso que você trouxe do movimento, do corpo, de como essas coisas não é porque não está enquadrado numa lógica proposicional que isso não tem a sua validade, o seu conhecimento, e talvez até um conhecimento mais forte, né, do que esse que é construído intelectualmente. Mas não para ficar opondo um e outro, mas para uma descrição filosófica, uma descrição fenomenológica, né? Então, eu acho que o Merleau-Ponty está sempre tentando resgatar, apesar de tudo que foi construído, ele está falando assim, espera um pouquinho, mas tem uma coisa aqui anterior. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então eu acho fantástico também. Obrigado. Mais alguém? Paulo, muito obrigado. Muito interessante essa sua relação com o Van der Fel. É bem difícil, eu acho, né? Mas nos faz pensar muito a questão da fenomenologia. Obrigada. Partimos, então, para a próxima comunicação do Rafael Ribeiro Almeida, que é estudante de graduação da Universidade Estadual de Santa Cruz, da Bahia, Ilhéus, e que traz como título O Mundo a partir do qual se fala. Um estudo sobre o conceito de ser no mundo, de Heidegger, em confronto com a categoria de mundo vivido de Russell. Bem, vocês estão me ouvindo? Dá para me ouvir? Tudo? Estamos Sim. Tá ok, então. Então, obrigado, Janessa, aí, pelas considerações, pela apresentação. Bom dia a todos, bom dia a todas. Conforme foi dito, eu me chamo Rafael, sou estudante de filosofia numa universidade que fica situada aqui no Nordeste, no sul da Bahia. Bom, essa apresentação está vinculada com o meu trabalho de iniciação científica e o meu professor orientador, Rogério Tolfo. Então, fica também a menção ao meu orientador. Bem, o tema que instiga a minha apresentação limita-se ao desenvolvimento da história da filosofia alemã, a partir do movimento fenomenológico da primeira metade do século XX. O meu objetivo, em específico, reside na explicitação do sentido heideggeriano de ser no mundo, tendo em vista a constituição desse conceito com a comparação com a categoria russelliana de mundo vivido, que em alemão é Lebenswelt. Nessa comunicação, portanto, eu pretendo realizar uma comparação entre o conceito de Heidegger de ser um mundo e a categoria russelliana de mundo vivido. E com essa comparação, mostrar os entrosamentos e divergências em torno desses dois conceitos. A proposta segundo a qual o Heidegger, especialmente o Heidegger de ser e tempo, recepciona o conceito de Lebenswelt, consoante a cunhagem de Russell, não é uma proposta criada por mim. Na verdade, é uma proposta muito comum na bibliografia especializada sobre a relação entre ambos os filósofos. Como exemplo, eu cito dois representativos intérpretes desses dois filósofos que também propõem essa leitura. Maurício Merleau-Ponty e Paul Ricoeur. E, além disso, o meu principal exemplo mesmo recai a nível nacional, que é o trabalho do professor Ernildo Stein. O professor Stein sustenta, à guisa de tese, um liame teórico entre ser no mundo e mundo vivido. Então, daí meu embasamento teórico nessa leitura, nessa comparação desses dois conceitos. Bom, então eu retomo aqui um problema de um modo ou de outro já conhecido pela literatura versada na relação Russell-Heidegger. Porém, a especificidade do meu objetivo, ela se limita ao seguinte: Russell buscou construir o sentido de mundo vivido a fim de atingir um nível de reflexão do que ele chama de subjetivo transcendental. Já Heidegger, por outro lado, confere um alcance mais originário
na medida em que ele traz à tona a experiência do mundo ontologicamente integrada à existência em sua constituição originária. Com Heidegger, a noção de mundo vivido deixa de estar concatenada com o fundamento subjetivo transcendental do ego, de maneira que o autor resguarda de forma privilegiada a experiência irredutível de estar desde sempre no mundo. Apesar de Husserl ter sido o primeiro filósofo a abordar explicitamente a categoria de Lebenswelt, a ideia aqui é sugerir que foi Heidegger quem conferiu um caráter transformador e mais radical para esse termo, na medida em que, para Heidegger, o modo de ser do mundo coincide com o próprio modo de ser do ente que nós mesmos somos, o ser aí. A estrutura existencial do ente que nós mesmos somos é levada a cabo por Heidegger por meio de sua analítica existencial, através da qual ele percebe que há, nessa existência, um mundo já dado, um mundo já originariamente instalado. Então, basicamente, o meu objetivo aqui é comparar esses dois conceitos, é comparar o conceito de mundo vivido, como ele é recepcionado pelo programa heideggeriano, que esse conceito mundo vivido é um conceito cunhado por Husserl em 1932, na sua obra A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental. Então, aqui na segunda parte da minha... Pessoal, não sei se caiu aí. Rafael, você está nos ouvindo? Acho que caiu. Vamos aguardar um minutinho. Acho que caiu a sua internet. Vamos aguardar para ver se ele retorna. Que pena que caiu na hora da sua apresentação. Mas casos que acontecem, né, no mundo digital, que precisamos nos adaptar. Esse momento aí eu acho que vai dar o que falar, né? Esse momento que nós estamos passando, porque, como agora, né, as aulas têm problemas técnicos e os alunos acabam se prejudicando, né? E, nossa senhora, não vejo a hora de acabar isso, né? Verdade. Bem, desta forma, eu acho que vamos dar prosseguimento para não atrasar muito. E depois, se o Rafael retornar, então ele continua a sua apresentação.